Muito bem, minha gente. Deixa eu começar com o STJD, porque a gente vem acompanhando essa situação, pedido do Vasco e do Corinthians, Copa do Brasil, para que a CBF restabelecesse aquelas datas, né, que foram inicialmente divulgadas e depois a CBF fez uma troca, colocou no sábado e no domingo os jogos de Vasco e Atlético no sábado, Flamengo e Corinthians no domingo. O Corinthians não gostou, o Vasco não gostou, eles ingressaram no STJD, pedindo para que a CBF voltasse atrás. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele ainda não respondeu. O doutor Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, nas próximas horas, já deve responder a esse pedido. Vou voltar a dizer o que eu já disse aqui. Não acredito que o tribunal vá falar com a CBF para mexer nessas datas. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. A gente está acompanhando por aqui. A renovação do goleiro Léo Jardim está bem encaminhada. Ele quer continuar no Vasco da Gama. O contrato atual dele vai até dezembro de 2025. E o Vasco quer fazer um contrato de mais 3 anos, até dezembro de 2028. Ele, que é um dos principais jogadores do Vasco da Gama, vem fazendo defesas sensacionais, pegador de pênalti, né? Ajudou o Vasco aí contra o Fortaleza, avançar na Copa do Brasil, ajudou o Vasco a avançar contra o Atlético Paranaense, só para citar esses 2 jogos aí, fora as defesas que ele tem feito na Copa, além da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Então é um jogador muito importante. Quem está tratando do assunto é o diretor executivo Marcelo Santana. O Pablo Verrete, ele fez um pix, né, para a torcida organizada ajudar a fazer a festa do jogo de volta em São Januário contra o Atlético. Lá o Galo venceu de 2-1 na Arena MRV. Aqui o Vasco tem que devolver este gol de diferença para levar para os pênaltis ou dar 2 gols, né, e chegar à grande final da Copa do Brasil, que representaria um negócio sensacional, 73 milhões de reais aos cofres do Vasco da Gama. O Andrei Santos vem se destacando, né, vem jogando muito bem pelo Strasbourg da França, já marcou 3 gols e foi emprestado pelo Chelsea. Foi muito novo para a Europa, 18 anos, e agora ele está ganhando rodagem, e a informação que vem é que ele volta a estar no radar do técnico Dorival Júnior, ele que passou por todas as seleções de base, inclusive com Ramon Menezes, e agora pode ter novamente uma chance na seleção principal, mas o importante, está jogando muito no futebol francês. Sobre a SAF do Vasco da Gama, a EQEP, né, ela vem conversando com o Vasco, vem conversando com investidores potenciais para comprar a SAF do Vasco da Gama. Até pela informação que eu recebi, pode ser até um valor abaixo daquilo que eles já investiram. É que eles estão desfazendo de todo o portfólio de clubes de futebol, da empresa aérea, até de um iate, né? Isso aí vem sendo noticiado pelo mundo afora e, inclusive, aquela demanda na justiça foi suspensa pelo Vasco, foi suspensa essa briga jurídica e estão buscando aí, de comum acordo, um novo parceiro para o Vasco da Gama, o quanto antes, né, ter aí um novo dono da SAF do Vasco. Hoje a SAF tem 33% das ações já pagos. Então deixa seu like, comenta, compartilha aqui, porque o tema de hoje é um tema muito pesado. Ontem na CPI do Senado, William Rogato, o rei do rebaixamento, ele compareceu remotamente, virtualmente, e ele fez um depoimento muito forte, garantindo que 42 times já foram rebaixados com a sua participação, porque ele viu brecha na lei, ou melhor, ele viu brecha na manipulação da lei. Um sem vergonha, um ordinário que tem que ser punido, mas não só ele. Ele é a ponta do problema.
E como diz o senador Carlos Portinho, que é um dos integrantes da CPI, presidida pelo Jorge Cajuru, como relator o senador Romário, Carlos Portinho já esteve aqui no nosso canal, e ele falou sobre John Textor. Não podemos matar o mensageiro da notícia, da informação. Se ele tem informação, se ele pediu que os senadores viajem até Portugal para que ele mostre provas, que viajem até Portugal, que encontre esse cara e que ele venha para o Brasil preso, junto com os que cometeram as irregularidades, os delitos, as safadezas com o futebol. Ah, Fábio, mas é muito mole manipular. E ele disse isso na CPI. Você acha que um árbitro que ganha 6, 7 mil reais, eu ofereço 50 mil, palavras dele no depoimento. Como é que eu não vou manipular esse cara para dar um cartão, para dar um escanteio, para dar um pênalti? Corrupção é crime. Crime. Quem corrompe, quem é corrompido, todos na cadeia. Que o senador Carlos Portinho, ao lado do senador Romário, do Jorge Cajuru, possam levar isso à Polícia Federal, ao Ministério Público, que todos que cometeram os crimes, não importa se ontem, anteontem, ano passado, se o jogo Vasco e Palmeiras, aquele gol do Paulinho que foi anulado, se o Palmeiras e São Paulo, que o John Textor denunciou, e outros jogos foram manipulados, os jogos manipulados comprovadamente, todos estejam presos. Não podemos aceitar isso passivamente e que esse cidadão prove. E se ele não provar, vai para a cadeia por falso testemunho de crime. Não pode, gente, isso acontecer e a gente ficar esperando, vendo passar nos nossos olhos. Um absurdo total. Essa frase dele, dizer que já rebaixou 42 times, a gente pode acreditar que um dos rebaixamentos do Vasco, ele pode ter tido mão, sacaneado algum jogo, comprado algum árbitro safado, sem vergonha. Ele tem que provar. Ele colocou sob suspeição todos os árbitros. Do VAR, que ganha R$ 1.500, como ele disse, o árbitro de campo, que ganha 6 mil, que é o árbitro FIFA, que ganha um pouco menos, que é o 4.500, que é o da CBF, todos. Todo mundo agora tem que ser investigado, quebrar sigilo bancário? Ué, se ele apresentar as provas, como John Textor diz ter provas. Não adianta trazer provas de, eu tenho aqui a inteligência artificial, eu tenho um relatório, cruzei esses dados. Não, ele diz que pagou e ele tem que comprovar. A denúncia é gravíssima, gravíssima. Ele deu a entender que tem coisas a favor do Palmeiras. Diz que não vai brigar com o Palmeiras e São Paulo porque eles são muito fortes, a lei e o presidente do São Paulo. Vem coisa grande aí, gente. E que os senadores possam ir até Portugal, pegar essas provas presencialmente e que esse cara seja punido, preso, junto com todos os outros que se corromperam junto com ele. Bom, Vasco volta ao trabalho hoje, nesta quarta-feira, inicia o trabalho de preparação para o jogo com o São Paulo. O William Cocão aí, então o nome desse cara ficar na minha cabeça. Matheus Carvalho, o Cocão, está de volta de suspensão. O Jair vai ficar no banco de reservas se daqui até quarta-feira nenhuma intercorrência acontecer. Fica como opção para iniciar minutos durante o segundo tempo. Souza está fora, foi expulso, né? No jogo com o Juventude. E o Rafael Paiva vai mudar o time. Aliás, falei isso ontem na live. Coutinho e Payet vão ganhar minutagem juntos. Essa vai ser uma mudança. Coutinho volta ao time titular e a tendência é o Payet ir para reserva. Mas aos poucos vão ganhando minutagens. Quem sabe até contra o Atlético Mineiro os dois comecem juntos. Mas contra o São Paulo eles vão atuar juntos em alguns minutos, sim. Tá? O Vasco está buscando a renovação do Verratti, a renovação do Léo Jardim, como falamos ontem na live. Aliás, no final do vídeo eu vou botar o link se você não assistiu a live, porque tem esse vídeo também para você poder assistir, que é muito importante. O Vasco está pensando em 2025 e tem que ser assim mesmo. Ninguém começa um planejamento quando acaba o campeonato. Saiu uma notícia ontem que o Fluminense quer o Lucas Piton. Não tem problema nenhum, pode querer ter uma multa rescisória. A do Léo Jardim hoje é 30 milhões, por exemplo. Quiser pagar a multa, leva. Ué. E se o jogador quiser ir. Não adianta o Vasco achar legal, vamos chutar, não sei o valor da multa do Piton, mas que seja 50 milhões de reais. Pô, o Fluminense paga isso, beleza. Piton quer ir? O Vasco quer negociar? São 3 partes sempre envolvidas numa negociação. O clube que quer comprar, o clube que quer vender e o jogador. Se uma dessas falha, esquece, não tem negócio.
Torcedor vascaíno, tem muita água para rolar ainda nessa situação aí dessa CPI dos jogos manipulados no Campeonato Brasileiro, né? O Willian aí trouxe informações que rebaixou 42 times, né, misturados aí pelo Brasil afora. Ele está envolvido aí em muitos jogos manipulados, né? Ele claramente aí não quis bater de frente com o São Paulo e o Palmeiras, mas citou que possa ser que teve manipulação nesses jogos, né? E como disse aí nosso amigo Fábio Azevedo, será que aquele jogo lá com o Vasco não foi manipulado também? Aquele gol do Paulinho, é muita confusão aí nessa coisa, tem muita água ainda para rolar, para até descobrirmos aí se teve ou não teve manipulação, como que tá essa confusão inteira aí e o que será decidido daqui para frente, né? É uma coisa aí que deixa desacreditado o torcedor, né? De tudo aí que acontece no futebol brasileiro. Temos aí vitórias incríveis que acontecem, resultados inesperados, e deixa tudo aí uma situação para a gente ficar, né, preocupado, né, e tudo questionar, né, se foi, se não foi, se teve manipulação ou não. Então peço que você deixe aí nos comentários o que você acha disso tudo, né? E se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações para receber aí os próximos vídeos aí com as informações do Vasco da Gama.